Bom, vamos então tentar entender aí o que é a tal da dilatação do tempo ou dilatação temporal. Antes da gente começar os vídeos e discutir os conceitos, eu quero pedir desculpa que a minha rua é uma rua bem movimentada e como eu estou gravando com o celular, ele pega o som do ambiente todo. Então, eu peço todas as desculpas aí por qualquer som de ambiente, do ambiente externo, né? Porque apesar de agora serem 1 e pouco da manhã, ainda tem um movimento de carros aí, de moto, enfim. Se fizer algum barulho muito grande, eu peço desculpas. Vamos tentar entender então o que é a dilatação do tempo ou dilatação temporal. Cara, a gente, antes de tentar entender isso, a gente tem que lembrar do segundo postulado de Einstein, onde ele diz que a velocidade da luz é independente, é a mesma, né? Independente de qualquer referencial que tu meça, independente do jeito que tu meça, independente de onde tu meça, a velocidade dela é sempre a mesma. Ela é algo bem estranho, porque ela ignora aquela ideia óbvia de que se eu tô num carro a 200 km por hora e eu dou um tiro a 300 por hora, o tiro em relação ao chão estaria a 500 por hora, né? Porque é a velocidade com que ele sai da arma mais a velocidade com que eu estava no carro. A luz ela não é assim. Se você está em uma velocidade qualquer e emite uma luz, a velocidade dela não se soma com o móvel que você estava. Ela continua sendo 300 mil quilômetros por segundo. E isso levou Einstein a uma conclusão, né, que fez a gente chegar na dilatação do tempo, na massa relativística e na contração do comprimento. Isso a gente vai ver na próxima aula, fazendo exercício da dilatação do tempo e desses outros dois fatores também. Mas, cara, o que é esse desenho aqui? Isso daqui a gente pode imaginar sendo qualquer móvel. Eu vou utilizar, por exemplo, vou chamar isso aqui de um vagão de trem. Pode ser, tanto faz, pode ser qualquer móvel que esteja se movendo, vou pegar de verde, a uma velocidade, vou escrever aqui em cima, v constante. Então ele está se movendo para a minha direita, ele está se movendo para lá, com uma velocidade v constante. Vamos impor essa condição aí. Então, nesse vagão de trem, eu vou impor dois referenciais. Eu vou impor um referencial que eu vou chamar de S. Então, ele está aqui, ele está aqui e ele está aqui. Porque isso daqui é o mesmo vagão, só que em posições diferentes, ok? Aqui ele está numa posição, aqui em outra posição e aqui em outra posição. Mas é o mesmo vagão. E o outro referencial que eu vou adotar vai ser o referencial S', que vai estar aqui fora do vagão. Ele vai estar observando, ele consegue ter acesso à parte de dentro do vagão, ok? Então, adotei dois referenciais, um referencial S e um referencial S'. Poderia ser qualquer outra letra, tá? É só pra gente ter alguma coisa mesmo pra chamar. Bom, e agora? Vamos pensar no seguinte aí. Vou pegar minha caneta verde. E vamos pensar no seguinte. Se eu colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, um laser, alguma coisa que emita luz, um laser é uma boa. O referencial S que eu adotei, que é dentro do vagão, se essa luz sai daqui e bate no detector, o referencial S veria ela em linha reta assim, ó. Não vai ficar uma reta porque eu estou sem régua, mas aqui. Ele veria a luz, vamos supor que eu estou aqui no referencial S, eu sou o referencial S, tem um emissor de luz aqui na minha frente e um detector. Se meu olho fosse rápido o suficiente, quando a luz saísse, eu veria ela subindo, batendo no detector, o detector ia medir um tempo ΔT, zero, que a gente vai chamar, pode ser, da luz sair do emissor e chegar até o detector, e quando ela batesse no detector, ela ia voltar, então ela ia ficar nesse movimento infinito de sobe e desce, para mim que estou no referencial S. Bom, agora a gente vai usar essa mesma ideia, só que para o referencial S'. Cara, olha só, vamos relembrar um conceitozinho aqui, que é a soma de vetores, ok?
Lembra que eu falei que esse vagão ele está se movendo com velocidade v constante para lá, certo? Eu vou fazer aqui embaixo um negócio, uma coisa, é uma soma de vetores, ok? Então, ó, aqui, para esse lado, eu tenho o vagão se movendo com velocidade v e o que sobe é a luz, né? Então, a velocidade da luz a gente sabe que é c. A gente sabe que é c. Cara, o vetor resultante, né, a soma desses vetores, seria, a gente sabe, né, que seria algo desse tipo aqui, ó. Não vai ficar exatamente, mas seria algo assim, ó, uma diagonal, ok? Isso daqui seria o vetor c mais v, ou seja, a velocidade da luz mais a velocidade do vagão. Como a velocidade da luz é muito, quase infinita, quase 300 mil vezes maior do que a velocidade do vagão, isso aqui é um desenho muito exagerado. Essa reta, essa diagonal seria quase imperceptível. Ela seria algo como isso, mas isso aqui ainda também é exagerado. Seria algo muito, muito pequeno, essa diagonal. Mas aqui é só para a gente exemplificar, ok? Bom, o que isso significa? Isso significa que o referencial S, assim, agora eu não estou mais no referencial S, eu estou no referencial S'. Se eu estou aqui no referencial S' fora do vagão e meu olho fosse rápido o suficiente, eu veria a luz saindo em diagonal, cara. Eu veria, conforme o trem avança para a direita e a luz sobe verticalmente, eu iria ver a luz saindo em diagonal, batendo no detector, eu ia medir um certo tempo ΔT e ela ia voltar. E ela ia ficar nessa diagonal infinita, de sobe em diagonal, desce em diagonal, sobe em diagonal, desce em diagonal. Ou seja, o mesmo evento, cara, ele ocorre de maneiras diferentes para o referencial S e para o referencial S'. Isso é bem claro quando a gente adota, né, a gente toma como verdade o segundo postulado de Einstein, a gente sabe que é verdade, que a velocidade da luz é a mesma, independente de como você meça. Por quê? Se ocorrer uma explosão aqui, o sujeito que mora nesse planeta vai falar que aconteceu em tal dia. Mas o sujeito que mora num planeta mais longe, aqui, vai falar, não, aconteceu em outro dia. Ou seja, como que pode o mesmo evento, que é essa explosão, acontecer em tempos diferentes? Porque para esse ocorreu num tempo, para esse ocorreu em outro tempo. Isso é, mais uma vez, a ideia de que o espaço e o tempo estão interligados, porque esse cara aqui mediu um certo tempo, esse cara mediu um outro tempo, e o espaço é diferente entre eles. Então, aí é uma das ideias que o espaço e o tempo estão interligados, ok? Mas, o que importa pra gente é o seguinte, é essa ideia de que o mesmo evento ocorre em tempos diferentes. Será que de fato? Ou será que isso é só uma coincidência? Será que apenas nesse caso isolado isso acontece? Bom, vamos ver. Vamos tentar retratar. Como eu falei, o referencial S' veria a luz saindo em diagonal. Então ele veria a luz ia estar saindo daqui, depois ela já estaria aqui e depois ela estaria atingindo o detector. O referencial S' não vai sair reto, ok? Mas ele veria algo como isso daqui, cara. Então, uma diagonal que subiria e depois ia descer, ia subir, descer e assim ia. Bom, eu vou tentar desenhar melhor o que está aqui fora, ok? O que está aqui dentro do vagão, eu vou tentar desenhar melhor aqui fora. O que está aqui dentro, cara, nada mais é do que isso daqui, ó. Olha só. O referencial S viu a luz saindo em linha reta, ok? Ok. Vamos lá. Então, o referencial S', ele mediu uma certa distância, no referencial S, desculpa, não S', o referencial S interno ao vagão mediu um tempo ΔT0 e uma distância x para a luz chegar, né, sair daqui e bater no detector e medir uma distância x. O referencial S',
como ele viu a luz saindo em diagonal, ele viu isso daqui, ó. Então, a luz saiu em diagonal para o referencial que eu adotei S' fora do vagão. O referencial S' mediu um tempo ΔT e uma distância Y para isso daqui. E vamos supor que esse vagão tenha andado aqui uma distância qualquer, cara. A gente pode, vamos dar alguma letra para ela, só para ela não ficar sobrando. Uma letra Z, ok? Ele andou Z metros, ou quilômetros, enfim. Cara, tu percebe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, percebe, né? Percebe, aqui tem um ângulozinho de 90 graus. Mas onde eu quero chegar com isso? O que isso tem a ver com esse cálculo? Uma parada bem simples. Eu vou anotar aqui os dados de cada um. Então, para S, eu tenho uma distância que ele mediu x, certo? S, interno ao vagão. Ele mediu uma distância x e um tempo ΔT0. Isso aqui é um T, cara. O S', referencial adotado S', mediu uma distância da luz I até o detector, ele mediu uma distância Y e um tempo para ela, ΔT. E o Z? Quem mediu o Z? Quem mediu o Z foi o referencial S', porque ele está externo ao vagão. O referencial S, se nós estivéssemos no referencial S, a gente nem saberia que esse vagão está andando. Para a gente que está interno ao vagão, seria como se estivesse aqui, parado. A gente não ia nem sentir o sacolejar, porque suponha que isso aqui é uma reta, sem buraco, sem nada, sem nada que possa atrapalhar e, enfim. Se a gente estivesse aqui dentro, a gente nem ia saber que esse vagão de fato está andando. E ele tem velocidade constante, então a gente não percebe a diferença da velocidade porque não tem diferença de velocidade. A velocidade é constante. Então, essa distância Z também foi medida por S'. Então, S' também mediu Z, que foi a distância que o vagão andou daqui até aqui. Ok? Bom, Galileu Galilei nos presenteou, né, com uma ideia bem mágica, que é o quê? Para eu medir a rapidez, a velocidade com que um corpo move-se, eu pego a variação do espaço sofrida por esse corpo e divido pelo tempo, né? Bom, usando essa ideia, se eu quero saber as distâncias x, y e z, basta eu substituir aqui, certo? No lugar desse espaço, dessa distância. Mas, qual é a velocidade que foi medida pelo referencial S para ele determinar que x é a distância? Foi a velocidade da luz, né? Porque ele viu luz saindo do laser, de qualquer coisa aqui. Vamos supor que isso aqui seja um laser. Então ele viu luz saindo do laser. Se ele viu luz, a gente sabe que a velocidade da luz, eu vou anotar aqui, é c. A gente chama de c na física, que vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então c seria igual, qual é a variação do espaço, né? Qual é a distância? A distância é x. Dividido pelo tempo, que é ΔT, 0, medido a partir do referencial S. Se eu isolar x, eu vou ter que x é igual a c vezes ΔT, 0. Beleza, achei o valor de x. Basta eu aplicar a mesma ideia para y e para z. Vamos aplicar para y, então. Já vou fazer aqui do lado mesmo, aqui embaixo. C, né, novamente, que é a velocidade agora dessa vez medida a partir do referencial S', que é externo ao vagão. Seria igual a y ΔT. ΔT é o tempo medido pelo referencial S' também. Isolando y, eu tenho y sendo igual a c ΔT. Ok. Agora só basta achar o z, né, cara? Para o z a gente vai usar a mesma ideia. Mas, z, eu vou usar v ou vou usar c? Eu vou usar a velocidade ou vou usar a velocidade da luz? Eu vou usar v, né, cara? Eu falei que esse trem tá sendo
esse vagão, no caso, está se locomovendo com uma velocidade constante v, até porque não daria para ele andar na velocidade da luz, né? Porque ele tem massa. A gente sabe que tudo que tem massa é impossível andar na velocidade da luz devido à inércia infinita, à energia infinita que a gente teria que usar. Então, é v, mesmo essa velocidade constante, vai ser igual a z, ele andou z metros, dividido pelo ΔT, que também foi medido pelo referencial S'. Ele mediu y, mediu z e mediu ΔT. Bom, vamos isolar z. Z a gente tem que é igual a ΔT vezes v. Ok, cara. Com isso a gente consegue, usando um teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo, determinar algumas coisas. Olha só. Só para relembrar, o teorema de Pitágoras, né, ele nos dá qualquer lado do triângulo, inclusive a hipotenusa. Basta você elevar ao quadrado o que você quer. Por exemplo, vamos fazer aqui, se eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados A, B e C, a minha hipotenusa C ao quadrado seria a soma dos quadrados de ambos os catetos, né? E aí, se eu quero, sei lá, achar B ou achar A, eu só faço um deles subtraindo. Passo subtraindo entre aspas, né? A real é que eu subtraio em ambos os lados por um dos valores que eu quero. Enfim, o teorema de Pitágoras eu acho que todo mundo conhece, senão tu não estaria vendo um vídeo de dilatação do tempo, né, cara? Vamos lá. Qual é a ideia, então? É usar o teorema de Pitágoras aqui. Então, eu vou ter aqui, tu concorda que minha hipotenusa é y? Y é minha hipotenusa, x e z são meus catetos. Então, eu tenho y ao quadrado igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Beleza? O que é y? Y é c vezes ΔT ao quadrado. Ao quadrado. Isso é igual a x, c ΔT0 ao quadrado, mais z, que é ΔT vezes v também ao quadrado. Bom, se a gente abrir isso daí, a gente vai, vou fazer mais aqui no canto, deixa eu só separar isso daqui. A gente vai abrir aqui no canto, a gente vai ter c ao quadrado vezes ΔT ao quadrado, sendo igual a c ao quadrado ΔT0 ao quadrado, mais ΔT ao quadrado vezes v quadrado, beleza? Só distribuir o quadrado de todo mundo, né? A gente sabe que se eu tenho a vezes b elevado ao quadrado, isso é a ao quadrado, b ao quadrado, né? Beleza. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar isso aqui subtraindo, né? Na verdade, eu vou subtrair ΔT quadrado, v quadrado em ambos os lados. Então, eu vou ter c quadrado vezes ΔT quadrado menos ΔT quadrado vezes v ao quadrado. Isso é igual a c ao quadrado ΔT0 ao quadrado. Ao quadrado. Ok. E agora? Vou dividir em ambos os lados por c quadrado. Aí aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar ΔT0 ao quadrado igual c quadrado ΔT quadrado menos ΔT quadrado v quadrado sobre c quadrado. Como isso daqui é uma subtração, eu poderia separar, certo? Como assim? Se eu tenho a mais b sobre c, isso é a mesma coisa do que a sobre c mais b sobre c. No caso, mais ou menos, né? Então, como eu tenho menos aqui, eu vou usar menos. Então, por que eu vou fazer isso? Porque daí eu posso cortar esse ao quadrado com esse ao quadrado. E aqui ficaria 1, né? Então, continuando aqui, ficou ΔT0
ao quadrado fica igual a delta t quadrado menos delta t quadrado vezes v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tu vê que eu tenho delta t quadrado aqui e delta t quadrado aqui. Eu posso colocar em evidência, né? Vamos vir mais para cá. Vamos vir mais para cá. Posso colocar em evidência. Colocando delta t quadrado em evidência, eu tenho delta t zero ao quadrado igual a delta t quadrado, que multiplica 1 menos... Não ficou feio, cara. Enfim, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Extraindo a raiz em ambos os lados, eu vou ter delta t zero igual raiz de delta t quadrado delta t, raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Vou passar isso aqui dividindo. Delta t é igual a delta t zero, espero que esteja pegando na câmera, cara, dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso daqui, cara, na verdade já é a nossa dilatação do tempo. A gente vai ver no próximo vídeo o que acontece quando a gente usa essa fórmula de tempo. Ó a moto. Ó a moto. Enfim, retomando. Isso aqui é a dilatação do tempo. A gente vai ver no próximo vídeo, talvez o próximo que vai sair, o que acontece quando a gente usa essa fórmula, o que acontece com o tempo em referenciais diferentes. O que acontece quando eu adoto um tempo num referencial, nesse caso S, e num referencial S'? O que acontece quando eu meço o tempo em velocidades muito altas e próximas à da luz, e quando eu meço o tempo parado ou em velocidades bem pequenas? O que acontece? Qual é a diferença desses dois tempos? Será que eles são os mesmos? A gente já viu que não, né? A gente já viu que, dependendo de como tu mede, o tempo passa diferente, cara. Quer um exemplo disso? Olha só. Acho que não cabe mais aqui. Vamos pelo raciocínio, então. Vamos supor que V, acho que cabe aqui no cantinho. Vamos supor que V seja igual a zero, o que significa que eu estou parado. Se eu estou parado, eu vou ter o tempo que eu vou medir vai ser igual. Supondo que eu e meu amigo estamos medindo, a partir de agora a gente começou a medir nossos relógios para ver se o tempo realmente passa diferente. Só que meu amigo está parado. Então, o meu tempo, que é o ΔT, vai ser igual ao tempo do meu amigo, que é ΔT zero, dividido pela raiz de 1 menos, como é zero, fica zero ao quadrado, que continua dando zero. Zero dividido por c ao quadrado continua dando zero. 1 menos zero é 1. Raiz de 1 fica 1. Então fica 1 menos zero, né? 1. Raiz de 1, isso aqui fica ΔT zero dividido por 1, que é o próprio ΔT zero. Ou seja, quando ambos de nós estamos parados, a gente mede o mesmo tempo. Que bom, porque significa que isso faz sentido. Agora, se eu estou me movendo com velocidade que for, cara, velocidade que seja, os tempos são diferentes. Por quê? Porque se eu estiver me movendo com qualquer velocidade, vai dar raiz de 1 menos alguma coisa. 1 menos alguma coisa é um valor menor do que 1, certo? Se é um valor menor do que 1, vai ser raiz de zero alguma coisa lá. Raiz de zero alguma coisa vai dar um valor menor ainda. Se eu divido algo por um número menor do que 1, a gente sabe que ele tende a aumentar, né? Se eu divido, por exemplo, 10 por 0,1, isso dá 100. Se eu divido, sei lá, qualquer coisa por um número bem, assim, não precisa ser próximo a zero, mas se eu divido um número por um valor abaixo de 1, eu tenho esse valor aumentado, cara. Esse valor aumenta. Então, a velocidade pode ser mínima. A velocidade pode ser, assim, a coisa mais dentro, pode ser lá, 10 na menos 1 bilhão. Isso aqui vai ser diferente. Óbvio que isso seria, tipo assim, imperceptível demais. A gente, assim, no cotidiano nem percebe essa diferença de tempos diferentes, na verdade. Porque a gente está basicamente sujeito à mesma velocidade, né, cara? Assim, o ser humano, ele não chega a velocidades muito altas, assim, pelo menos não comparando com a luz, né, cara? Que é, assim, assustador, né? A coisa mais rápida do universo
nem que a gente tente ultrapassar, a gente não consegue, nem ela mesma ultrapassa a própria velocidade, como a gente viu, que ela é a mesma, independente de qualquer referencial. A gente pode escrever ela também sendo, vou escrever aqui, acho que cabe, sendo 300 metros por microsegundo. Cara, isso é muito rápido. Então a gente viu que dependendo do jeito que você meça, se você tiver qualquer velocidade que seja, o tempo que você mede é diferente do tempo em tal referencial. Cara, isso é de arrepiar, velho. Isso é assim, é algo que é difícil de absorver, né? É difícil de você falar, poxa, porque na época, né, quando o Einstein falou isso, a galera riu da cara dele. A galera falou, não, como assim? Você tá falando que o tempo não é absoluto, que dependendo de como vai medir, eu vou medir um tempo diferente do cara que tá, sei lá, viajando muito rápido ou sujeito a, sei lá, forças gravitacionais muito fortes, porque, né, a gente sabe que distorce o espaço-tempo, também teria uma medição de tempo diferente. E aí você falou, sim, é exatamente isso. Assim, a conta tá super honesta, basta tu acreditar no princípio, né, na ideia de Galileu Galilei, que é a coisa básica da cinemática, né, velocidade, distância sobre tempo. E tu acreditar no Teorema de Pitágoras, que é um teorema fácil de deduzir, a gente pode, eu vou trazer a dedução dele no canal, e a gente pode ver na prática também, usando os quadradinhos de madeira ali, né, ou então recipientes com água, tem uns experimentos aí no YouTube, cara, coloca Teorema de Pitágoras na prática, tu vai ver aí. Então, assim, o Teorema de Pitágoras tem muitos jeitos de demonstrar a velocidade também, distância sobre tempo é infalível, e tu perceber que você só tem que acreditar em três coisas, cara, que o segundo postulado de Einstein, que a velocidade da luz é a mesma, independente de como você meça, você tem que acreditar no Teorema de Pitágoras e você tem que acreditar na ideia de Galileu, cara. Se você acredita nisso, automaticamente você tem que aceitar, né, essa ideia aqui da dilatação do tempo. Isso é, assim, surpreendente. A gente vai ver no outro vídeo também que... Deixa eu apagar aqui este... Vou apagar aqui. A gente não vai usar mais. Na verdade, a gente não vai usar mais nada. A gente vai ver que, além dessa ideia... Porque, olha só, isso daqui tem um valor, ok? A gente chama de fator gama, ou alguns chamam de fator de Lorentz, né? Essa grandeza aqui, ó. Gama, a gente usa a letra gama, sendo 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Se tu quiser, coloca em parênteses, né, v sobre c e eleva ao quadrado. Isso aqui é o fator de Lorentz, a gente chama de fator de Lorentz. A gente viu que o tempo é ΔT 0 vezes o fator de Lorentz. E também a gente vai ver no outro vídeo que a gente vai calcular a massa relativística, que a massa também muda, é a massa inercial vezes o fator de Lorentz, e a contração do comprimento. Cara, a gente vai entender no próximo vídeo o que acontece se eu pegar uma nave, alguma coisa assim, e andar com uma velocidade muito grande, sei lá, 90% da velocidade da luz. É uma velocidade bem grande, bem próxima da luz. O que acontece com o tempo, o que acontece com a massa e o que acontece com o comprimento. E outra, quanto de energia a gente teria que usar, né? A gente pode usar aí a conversão de massa-energia, relação massa-energia. Mas olha só o que eu queria te mostrar aqui também, é que isso daqui é para o referencial S'. Basicamente, tudo que está aqui na direita é medido a quem está sujeito a essas ações, no caso, uma velocidade muito alta. Então, tudo que está aqui na esquerda é para o referencial S', ok? Tudo que está aqui na direita é para o referencial S, que está sujeito a essas mudanças, né? Mudança, medir um tempo diferente, uma massa diferente e um comprimento diferente, né? E, às vezes, também, tu pode encontrar esse valor gama aqui sendo o seguinte, olha só, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos beta quadrado, onde beta é a relação V sobre C, como está ao quadrado. A gente faz isso muitas vezes para economizar espaço, né, cara? Porque ficar escrevendo toda hora V ao quadrado, se C ao quadrado cansa. A gente já coloca 1 menos beta quadrado ali. Beleza?
Bom, cara, no mais era isso mesmo que a gente tinha para demonstrar. Conseguimos deduzir a dilatação do tempo. E essa amostra, cara, que é incrível como é de madrugada e continua fazendo barulho na rua. Eu peço perdão durante o vídeo todo aí, nem sei se fez muito barulho, se não fez. Talvez eu tenha percebido muito pouco. Mas enfim, espero que vocês tenham conseguido entender, né, o mais importante de tudo, essa ideia da dilatação do tempo. E, bom, vamos então ficar pro próximo vídeo aí com o exercício e ver o que de fato acontece quando a gente aplica isso daqui, beleza? Valeu!